falei. Por favor, deixe os microfones desligados durante a exposição. Ok. Aí depois eu olho para o chat. Aí depois, se for o caso, eu libero no final da aula. Tá legal? Deixa eu caçar o assunto aqui. Então, ó, veja bem o seguinte: a história romana, você vê que está tudo marmorizado, bonitinho, como era Roma mesmo, uma parte do tempo, de mármore, uma beleza. Agora, é um período longo, que nem eu falei agora há pouco, são 1000 e tantos anos de história romana, e a história romana é dividida em três períodos. Monarquia, que é um período formativo, como está exposto aí no slide, vai da fundação da cidade. Ah, outra coisa, vocês estão vendo a seta aí, né? Se tiver algum problema técnico, deixa eu avisar. Aí sim, abre o microfone e me avisa. Eu repito, eu não tenho acesso a outra tela que não é essa que vocês estão vendo. Então, supondo que a seta do mouse está sendo visível, esse primeiro período de monarquia vai da fundação da cidade no ano 753 a.C. até a derrubada da monarquia e a implantação da república no ano 509 a.C. Então, é um período de formação, tá, de Roma. Tá? É um período, vamos dizer, formativo na história romana. Roma era só uma cidade-estado, tá? Que surgiu nas margens do rio Tibre, tá? Tá aqui Roma, nesse canto do mapa. Só que para falar da origem romana, da cidade de Roma, primeiro tem que falar um pouco como é que estava a Península Itálica, que é esse pedaço. Você vê que esse mapa aqui é bem melhor do que aquela desgraça que eu faço na lousa, tá? Mais bonitinho e tal. Mas você vê, eu tenho que caracterizar como é que estava a Itália antes da origem de Roma, para entender o surgimento dela. Então, primeiro que Roma, desculpa, a Península Itálica, que é isso tudo aqui, que hoje é Itália, sem coronavírus, tá? Você tinha duas grandes civilizações dentro da Península Itálica. Uma eram os gregos que estavam nessa parte sul aqui da Grécia, pintada em verde, tem a legenda aqui no canto superior direito do mapa. Esse território aqui era grego, tá? Apesar de estar na Itália, é um pedaço da Grécia dentro da Itália. Então aqui você vai ver um monte de polis grega, tá? Siracusa, por exemplo. Quer dizer, esse pedaço da Itália era um pedaço da Grécia dentro da Itália. Tanto que esse território aqui era chamado de Magna Grécia, que era uma civilização bastante avançada. Só que no norte da península, nessa região em vermelho aqui, ó, tinha a Etrúria, onde moravam os etruscos, que era uma civilização que, em termos de desenvolvimento, estava, bem dizer, no mesmo nível dos gregos. Conhecia escrita, praticava o comércio, sabe, tinha uma arte bastante refinada, uma cultura muito rica. Quer dizer, em termos de desenvolvimento, os etruscos estavam mais ou menos no mesmo nível dos gregos. Tá? Só que o resto da Itália, que é a maior parte da península, era habitado por uma porrada de povos de origem e que estava organizado de forma primitiva. Os caras meio que estavam na pré-história ainda. A gente chama de regime de comunidade primitiva ou sistema gentílico, porque eles estavam organizados em grandes clãs familiares. Aí você lembra das aulas de pré-história, clã indica uma forma de organização equivalente ao neolítico. Então, os caras praticavam agricultura, tinham uma forma de organização tribal, eram politeístas e tal, e propriedade coletiva, não tinha desigualdade. É como se fosse índio, na realidade. Tá? Esses povos eram vários povos diferentes: úmbrios, sabinos, latinos, samitas, ecos, âmbios, tinha uma porrada de povos, mas todos vivendo mais ou menos no mesmo nível, comunidade primitiva. Tá? E os clãs eram chamados de gens. Os romanos, eles são descendentes de um dos povos que habitava a Itália Central, que era o povo latino, que está aqui. Tá? Agora, todos esses povos da Itália Central, chamados de italiotas, inclusive os latinos, que é de onde vai sair romano, eles estando num regime de comunidade primitiva, eles podiam, bem dizer, ser conquistados a qualquer momento, ou pelos etruscos, ou pelos gregos, que já estavam muito mais desenvolvidos. Só que acontece o seguinte, tanto o grego quanto os etruscos, eles simplesmente não conseguiam conquistar essas populações da Itália Central, mesmo sendo, vamos dizer,
superiores a eles, em termos de desenvolvimento, não está muito correto falar em superioridade, mas vamos usar essa expressão. Eles estavam mais avançados, podiam ter conquistado esses italiotas. Só que não conquistava, porque tanto o grego quanto o etrusco tinham lá os seus próprios problemas com gente fora da Itália. Então, no caso dos etruscos, por exemplo, mesmo que eles tivessem condição de conquistar os povos italiotas, eles não conseguiam fazer isso porque eles estavam preocupados com a população, os povos que estavam aqui no norte. Aqui tem celtas, lígures, vênetos, mas a maior ameaça, que eu não achei outro mapa mais adequado, eram os gauleses, que era um povo feroz pra caramba que vivia aqui no norte da Itália, e que vira e mexe, esses povos atacavam os etruscos pelo norte. Então os etruscos, eles não podiam vacilar nem um minuto com a fronteira norte, senão eles eram invadidos. Quer dizer, acabavam não tendo condição de conquistar a Itália central. Você repara só um comentário extra aqui, que tá pintado em vermelho aqui, o território latino, como se fosse território romano, porque vai chegar uma hora em que os etruscos vão acabar conquistando Roma. Teve um período na história romana que eles foram dominados pelos etruscos, mas não no começo, não na origem, que é o período que eu estou falando. Então, os etruscos, por mais que eles tivessem condição de conquistar esses povos italiotas, eles não podiam, porque estavam preocupados com os povos do norte. O grego, aqui na parte sul da Itália, estava na mesma situação. Eles também teriam condição de conquistar esses italiotas. Só que tinha um outro povinho aqui no norte da África, inclusive estava dominando essas ilhas aqui, Sardenha e Córcega, que era Cartago. Cartago era uma antiga colônia dos fenícios, era um povo da antiguidade oriental e que estava se expandindo a partir do norte da África, meio que fechando o cerco ao redor dos gregos. Então, se os gregos vacilassem, Cartago invadiria, certo? Inclusive já tinha pego um pedaço de um território bem próximo, que é esse aqui, nessa outra ilha grandona chamada de Sicília. Quer dizer, os gregos eles também teriam condição de conquistar esses italiotas, mas não podia por causa de Cartago. Para resumir, esses povos italiotas da região central da Itália, mesmo sendo povos primitivos, eles poderiam acabar sendo conquistados ou pelos etruscos ou pelos gregos. Só que nem grego, nem etrusco conseguia fazer isso aí. O etrusco porque estava preocupado com celtas e gauleses, e grego porque estava preocupado com Cartago aqui embaixo. Quer dizer, esses dois povos, etruscos e gregos, não atacando esses povos da Itália Central, esses povos da Itália Central viviam se pegando uns aos outros, viviam em guerra uns com os outros. Sabinos, úmbrios, âmbios, eles vinham brigando. Quer dizer, é briga de peixe pequeno. Os peixes grandão estão preocupados com outra situação, aí os lambarizinhos ali no meio vivem se matando, certo? Roma provavelmente nasceu no meio dessas guerras entre os povos italiotas. Agora, no que se refere à origem de Roma, enquanto cidade, que até era um povo de comunidade primitiva, existe uma versão lendária da origem da cidade, que, de acordo com a lenda, teria sido fundada por dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. Essa história desses gêmeos que teriam fundado Roma, ela está contada numa obra chamada Eneida, de um poeta chamado Virgílio. Esse tal de Virgílio, ele seria o equivalente ao Homero, na história da Grécia, que vocês já devem ter visto com o Maiolo, tá? E essa Eneida seria uma espécie de Ilíada ou Odisseia, que são na história grega atribuídas ao Homero. Eles contam a história deles a partir dessa obra, Eneida, que foi contada pelos romanos. É óbvio que toda lenda tem o seu fundo de verdade, certo? Mas acontece que você tem que dar uma peneirada, porque eles, romanos, eles só contaram a própria história deles nessa Eneida, numa hora em que Roma já era uma potência e já tinha conquistado, bem dizer, praticamente todo mundo antigo. E isso torna as informações contidas nessa obra pouco confiáveis, porque sempre que um país, um povo conta a sua própria história, numa hora em que ele é uma potência, ele tende a exagerar a própria importância, ele tende a exagerar os próprios feitos, as próprias realizações, tá? Ao mesmo tempo, como eu falei, tem muita lenda no meio disso aí, é difícil você saber o que é real e separar o que é mito do que é realidade. Vou comentar a lenda, depois eu volto para a tela lá,
para continuar a exposição, porque, como eu falei, toda lenda tem um fundo de verdade que tem que peneirar. Mas vou contar para você poder se situar, porque isso aí às vezes cai em vestibular. Então, pela lenda, de acordo com o que o poeta Virgílio contou na Eneida, Roma teria sido fundada por um tal de Enéas, daí o nome Eneida, é uma referência à história desse Enéas, que é um cara que sobreviveu à Guerra de Troia, tá? Pela história, que é lendária, repito, esse tal de Enéas teria conseguido sobreviver à Guerra de Troia e fugiu de lá e foi para a Itália. Conseguiu escapar, foi parar na Península Itálica e lá ele fundou uma cidade chamada Lavínia. Isso mais ou menos no sul da Itália, mais ou menos aqui, tá? E de Lavínia, os descendentes de Enéas teriam povoado a Itália inteira, inclusive a planície do Lácio, que é onde vai surgir Roma mais tarde, certo? Só que entre as várias cidades fundadas pelos descendentes do Enéas, o que acontece? O pessoal teria fundado uma outra cidade chamada Lavínia, que, desculpa, a partir de Lavínia fundaram outra cidade chamada Alba Longa, e pela lenda, essa cidade era uma cidade-estado, né? Uma cidade-estado, para quem não lembra, uma cidade que não tem um país, mas que tinha lá o seu próprio rei, que era um tal de Numitor, que tinha um irmão muito safado chamado Amulho, que ao usurpar o trono matou o próprio irmão, e o passo seguinte desse usurpador foi avançar na filha dele, a princesa Réa Silvia, que seria herdeira do trono de Alba Longa, para matar a mulher também, para se ver livre de problema no futuro. Só que quando o cara foi matar a mulher, ela, a Réa Silvia, falou que ela estava grávida e que o pai era o deus Marte, que era o deus da guerra romano. Tá? Inclusive vai ser o padroeiro de Roma mais para frente, o deus, vamos dizer, principal de Roma. Agora, é evidente, a mulher fez isso para salvar a própria pele, porque o cara tendo assassinado o pai dela, que era irmão dele, pô, óbvio que ele ia matar a sobrinha. Então a mulher já falou, pô, tô grávida e é de Marte. Aí, pô, óbvio que o cara teve dúvidas. E o cara pensou, essa vagabunda transou com algum filho da mãe aí, e aí tá dizendo que o pai é Marte. Porque aí ele, o usurpador, ele não poderia matar a mulher. Porque se realmente ela tivesse grávida do deus Marte, se Marte realmente fosse o pai dessas crianças, ele estaria comprando confusão com com o deus da guerra, certo? O cara ficou com o pé atrás, mas resolveu poupar a mulher. Aí manteve a mulher na cadeia, presa. Quando a mulher deu à luz, para azar do cara, eram dois, eram gêmeos, Romo e Remo, que seriam os verdadeiros herdeiros do trono. Os caras são príncipes, tá? E aí o cara pensou, meu, você vai dar um fim nesses moleques, porque eles são os herdeiros legítimos do trono. Só que se ele mata os moleques, e os moleques fossem mesmo filho de Marte, ele está criando confusão com o deus da guerra. Então o que o cara pensou, o usurpador? Colocou os dois meninos numa cesta e jogou os dois no rio Tibre, tá? E aí, como se ele pensasse, agora, se morrer, não é culpa minha, eu não matei. Estou jogando os moleques numa cesta e colocando o rio abaixo. Se morrer agora, a culpa é de quem? É de Marte, que não cuidou dos próprios filhos. O cara meio que lavou as mãos, jogou para cima, que se lasca os moleques. Aí, o que aconteceu? A cesta foi correndo, rio abaixo, chegou numa curva de rio lá, a cesta enroscou uns galhos e a cesta ficou presa na margem. Aí uma loba teria aparecido e recolheu essas crianças, esses bebês, e amamentou por 5 ou 6 meses. Pausa é evidente que eu estou falando que é uma lenda. Você não vê uma loba, um bicho carnívoro. Você pega os moleques ali e jantar os moleques, mas não, ficou amamentando. Tá? Aí diz que essa loba amamentou os dois meninos durante alguns meses, até que as crianças foram encontradas por um casal de camponeses que, por não ter filhos, tá, resolveu adotar essas crianças e pegou para criar como se fosse filho legítimo, sem nunca falar que eram adotados, certo? Isso é o que diz a lenda lá na Eneida. Aí, cuidaram dos moleques, que mesmo sendo príncipes, cresceram como se fosse filho de camponês, até os 17, 18 anos de idade, mais ou menos, quando esse pai adotivo
teve que ir para a cidade de Alba Longa fazer umas compras, e aí acabou antes da hora, o cara falou, pô, terminei cedo, né, vou parar num boteco tomar umas. Aí o cara parou numa taberna, estava tomando o seu quietinho num canto, e tinha um soldado bêbado no balcão contando vantagem, que era o cara de confiança do rei, que há muitos anos ele que ajudava o rei em tudo, inclusive quando era para fazer coisa que não devia. Aí contou que uns 17, 18 anos atrás ele se livrou dos herdeiros do trono, porque bêbado gosta de contar vantagem. E o cara estava bêbado, falando alto, o camponês ouvindo a história, falou, pô, a data coincide, será que é os dois moleques que eu peguei lá em casa? Resultado, ficou vagando pela cidade por mais um tempo, coletou mais algumas informações e confirmou, falou, porra, os moleques que eu tenho lá em casa mesmo. Aí voltou para a casa dele, conversou com a mulher, falou, olha, esses dois meninos que a gente adotou são príncipes, são herdeiros do trono de Alba Longa, a gente vai ter que falar a verdade para eles, pô, eles não pode crescer que nem camponês, são príncipes. Aí chamaram Rômulo e Remo, contaram a verdade, os dois, sabendo que eram herdeiros, reuniram um exército, invadiram Alba Longa, destronaram o usurpador, libertaram a mãe, que ainda estava presa, e teria voltado para as margens do rio Tibre, no mesmo lugar onde a loba os havia encontrado, e aí, para homenagear os deuses por terem sobrevivido a isso tudo, eles resolveram fundar uma cidade ali nas margens do rio Tibre, que eles batizaram de Roma, que é mesmo que um joguete com o nome deles próprios, Rômulo e Remo. Tá? E aí, pela lenda, era assim que Roma surgiu, isso no ano 753 a.C. Agora, é evidente, isso aí é lenda, não tem cabimento, dois moleques mamando numa loba, isso não existe. Tá? Agora, como eu estava dizendo, toda lenda tem um fundo de verdade, a questão é saber peneirar. Então, hoje, com pesquisas arqueológicas e tal, dá para confirmar que alguma verdade tem nessa lenda, tá? Que a data, por exemplo, mais ou menos 750 anos antes de Cristo, não dá para falar que foi exatamente no ano 753 a.C., mas foi mais ou menos por aí, a arqueologia confirma isso aí. Há, de fato, uma ligação entre Roma e a população da cidade de Alba Longa, que é mais antiga e que é citada na lenda também. Quer dizer, alguma coisa verdadeira tem nessa lenda, tá? Mas é muito enigma. Outro detalhe, a palavra loba, em latim, que era a língua que os romanos falavam, em latim, loba é lupa, tá? Só que a palavra lupa, que os romanos usavam para identificar loba, também era uma palavra que os romanos usavam para identificar as prostitutas em Roma. Tanto que bordel em Roma era chamado de lupanar, lugar das lupas. Então, quando fala na Eneida que Rômulo e Remo foram aumentados por uma loba, por uma lupa, pode não ser uma lupa, uma loba no sentido de bicho, animal, pode ser uma prostituta. É que, como eu falei, Roma só contou a sua própria história quando já era uma potência. E aí, pô, uma potência, de repente, falar que foi fundada por dois filhos da puta é sacanagem, entendeu? Então resolveram adotar a palavra lupa como sendo no sentido de loba, fizeram estátua e tal, os moleques mamando no maluco, mas fora isso é lenda, tá? A origem real de Roma, deixa eu voltar para a tela, tem mais a ver com uma outra situação que é bem mais plausível. Travando aqui, peraí. Que é, além dessa lenda de Rômulo e Remo, a mais provável é isso aqui, seria essa soma de elementos aqui, tá? Primeiro, guerras entre os italiotas, como eu falei, etruscos ao norte e grego ao sul, viviam brigando com outros povos, eles, italiotas, viviam se matando. Aí, nessas guerras, os latinos, que é o povo que deu origem a Roma, eles, para se proteger dos seus vizinhos mais perigosos, que eram os sabinos, eles teriam construído uma fortificação ao redor da aldeia para se proteger. E aí, o que aconteceu? Essa fortificação acabou virando uma cidade chamada Roma. Por quê? Porque, primeiro que, ao cercar a aldeia, eles, óbvio, eles ficaram mais protegidos e passaram a viver mais tempo, lógico, a mortalidade diminuiu, a população começou a crescer. Só que isso provocou falta de terra.
E aí entra esse elemento aqui, que é a crise do sistema gentílico. Sistema gentílico é o nome que se dá ao regime de comunidade primitiva, é que os clãs chamavam gens, daí esse nome, tá? Desculpa. Então, essas guerras entre os italiotas, repetindo, os latinos construíram uma fortificação, isso, por um lado, protegeu a população, que fez a população aumentar, mas restringiu o acesso à terra, porque está fortificado. Aí o cara que era o patriarca do clã, chamado de pater famílias, teria que dividir as terras da planície entre os membros do clã, certo? E como o problema todo era muita gente para pouca terra, vai ter cara que vai pegar terra boa, vai ter cara que vai pegar pouca terra, vai ter gente que vai ficar sem terra. Só que, paralelamente a essa crise no sistema gentílico, os etruscos invadiram Roma e acabaram conquistando isso aqui. E eles, como já tinham noção de vida urbana, porque eles eram mais avançados, eles, vamos dizer, teriam transformado essa fortificação latina numa cidade. Cidade, em latim, é urbe, que é a palavra que os romanos usavam para se referir à cidade. Tá? Que é daí que vem a palavra urbano, para identificar atividades na cidade, que a gente usa até hoje. Então, o mais provável é que Roma não tenha sido fundado por Romulano, coisa nenhuma. Foi uma combinação dessas três coisas: guerras entre os italiotas, crise do sistema gentílico e domínio etrusco. Só que aí aconteceu o seguinte: na medida em que houve falta de terras e o patriarca começou a desenvolver, a ter que dividir as terras da planície entre os membros do clã, formou-se uma estrutura social, que está expressa no slide aqui. De um lado, os caras que eram parentes mais próximos do patriarca, que eram chamados de patrícios, e que acabaram pegando as melhores porções de terra. Então, esses caras vão dar origem a uma classe social de grandes proprietários de terra, que eram chamados de patrícios. Os outros, a outra camada social, vai ser chamada de plebeu. E como eu coloquei aqui, ó, plebeu é todo mundo que não for grande proprietário de terra. Então, grosso modo, a sociedade inicial de Roma era composta por patrícios e plebeus, sendo que patrícios são os grandes proprietários de terra e plebeu é todo mundo, todo o resto da sociedade romana. Então, a plebe romana, ela é uma camada social bastante heterogênea, bastante diversificada, tem de tudo lá dentro. Então, entre os plebeus, você encontra o pequeno proprietário, o camponês, o sem terra, o comerciante, o artesão. Quer dizer, todo mundo que não for patrício em Roma é plebeu. Ponto final, teria duas camadas sociais. Tá? E alguns textos, você vai ver exercício no material de vocês, coloca uma terceira camada social, chamada de clientes. Olha para a seta do mouse aqui, seria uma camada social pequena, logo abaixo dos patrícios. Seria uma camada intermediária que estaria mais ou menos aqui, ó. Só que é o seguinte, não é todo autor que considera que esses clientes fossem uma camada social. Eu vou explicar o que é isso aí, mas para justificar esse ponto de vista. Tanto que você tem exercício no caderno de exercício que às vezes considera a sociedade romana como sendo composta por patrícios e plebeus, e outros falam que não, que é patrícios, clientes e plebeus. Vou explicar. Cliente tem nada a ver com freguês, não. Cliente, na história romana, é um plebeu quando ele se coloca a serviço de algum patrício em troca de alguma proteção, ou jurídica ou política. Isso está escrito no livro texto, tá? Porque, vamos dizer, os plebeus, eles não tinham direito a nada em Roma. Eles só tinham deveres. Em Roma, o plebeu último que fala primeiro que apanha. Todos os direitos, todos os privilégios eram reservados exclusivamente à camada mais alta, que era a camada dos patrícios, os grandes proprietários de terra. O plebeu não tinha direito a nada. Ele não podia votar, ele não podia exercer cargo no governo. O plebeu, em Roma, ele não contava nem mesmo com a proteção da lei. A lei, o plebeu tinha que cumprir, mas ele não pode se beneficiar dela. Vê se você entende. Quando fala no livro texto que o plebeu não contava sequer com a proteção das leis, é que ele, sendo plebeu, ele é obrigado a cumprir a lei. Só que ele não pode se beneficiar dela. Então, vamos dizer, se eu sou um plebeu em Roma, se eu roubar, eu sou punido, porque é proibido roubar, lógico. Só que se eu for roubado, eu não posso fazer nada se eu sou plebeu. Mesmo que eu saiba quem que me roubou. Eu não posso, por exemplo, processar o cara, porque eu, sendo plebeu, não tenho acesso à lei.
E deixa eu ressaltar que os romanos foram eles que inventaram o direito, que é a ciência que estuda as leis. Eles são os inventores do direito, que é a maior contribuição romana para a humanidade. Os primeiros advogados do mundo foram os romanos, tá? Então a lei era um troço importante pra caramba em Roma, tanto que eles inventaram o direito. Só que o plebeu não podia se beneficiar dela. Repito esse mesmo exemplo. Se eu sou plebeu em Roma, se eu sou roubado, eu não posso fazer nada contra o cara que me roubou. Mas se eu roubar, eu estou lascado, eu sou punido. Então o que acabava acontecendo? Essa situação que gerava a formação desses clientes. Que vamos dizer que eu sou um plebeu em Roma. Eu fui roubado. Eu sei quem foi o desgraçado que me roubou. Mas eu não posso processar o cara. Só os patrícios podem? Só. Então, o que o plebeu faria? Eu chegava para um patrício e me oferecia para trabalhar para ele processar o cara em meu nome. Um patrício pode fazer isso, processar os outros, porque ele pode se beneficiar da lei. Então, se sou eu, plebeu, vamos dizer que eu fui roubado, eu não posso processar o cara que me roubou para recuperar os meus bens. Mas eu posso chegar para um patrício e falar: ô patrício, processa aquele cara por mim que ele me roubou. Se você fizer isso, eu, sei lá, trabalho para você 3 meses de graça. Aí eu, se o patrício concordar, eu, plebeu, me torno cliente desse patrício. Estão entendendo o que é isso aqui? Cliente. A clientela, que é o nome dado a esse costume, é uma espécie de apadrinhamento. Então, o plebeu se coloca a serviço de algum patrício em troca de alguma proteção, tá? E aí ele se torna cliente. É um acordo vantajoso para o plebeu, porque ele adquire algum tipo de proteção jurídica ou política. Mas é interessante para um patrício também, e vocês devem estar imaginando por quê. Primeiro, porque o patrício arruma alguém para trabalhar de graça para ele, e ao mesmo tempo dava status. Quanto mais clientes um plebeu, um patrício tivesse, desculpa, mais influente ele seria na sociedade romana. Era, sabe, dava prestígio para o cara falar: meu, eu tenho 30 clientes. Como se fala: pô, eu tenho 30 caras que eu apadrinhei. Pô, se o cara tem 30 clientes, ele é fodão, ele é influente pra caramba na sociedade romana. Então, o cliente é uma espécie de apadrinhado. Tá? Daí essa controvérsia hoje, não nego achar que é uma camada social, eu acho que não. Eu, particularmente, acho que não é. Um cliente não chega a ser uma camada social, ele continua sendo plebeu. Pode ser um artesão, um camponês, um pequeno proprietário, um comerciante, mas é um plebeu que tem proteção de algum patrício. Não é para ser considerado uma outra camada social. Então vamos considerar daqui para frente que a sociedade romana é só patrício e plebeu. Um cliente é um plebeu quando ele é apadrinhado, certo? Agora veja bem, essa nota de rodapé que apareceu aqui, é que essa monarquia romana, ela funcionou do ano 753 antes de Cristo, quando a cidade foi fundada, até o ano 509. Os 3 últimos reis da cidade eram etruscos, como eu mostrei no mapa anterior, tá? Só que os etruscos invadiram e conquistaram Roma numa hora em que os patrícios estavam pegando as maiores propriedades para eles. E parece que houve uma certa conivência dos patrícios com os etruscos. Os etruscos parece que não atrapalharam os patrícios a pegar as terras, então os patrícios, vamos dizer, permitiram esse domínio etrusco. A princípio, eles não reagiram. Como se eles, patrícios, pensassem: pô, os caras não estão incomodando, né? Estão dominando Roma, estão deixando a gente pegar a terra. E aí os caras continuaram pegando. Só que o terceiro rei etrusco, que seria o sétimo de Roma, é um tal de Tarquínio. O cara deu uma de louco, quis fazer uma reforma agrária, isso no ano 509 a.C., tá? E aí os patrícios falaram: meu, pera lá, estava bom até aqui esse domínio etrusco, que a gente estava pegando terra. Agora chega esse maluco aí, quer fazer reforma agrária e distribuir para plebeu as terras. Aí os patrícios se revoltaram, eles lideraram uma revolta, como eu escrevi aqui no slide, para derrubar essa monarquia etrusca, tá? Do Tarquínio, e ao derrubar os etruscos, para sorte dos romanos, os etruscos nessa mesma hora foram atacados pelos gauleses ao norte. Então tiveram que desmilitarizar Roma para se defender na fronteira norte. A cidade ficou desmilitarizada. O que o Patrício pensou? Pô, se tem uma hora da gente expulsar os etruscos, é agora. Aí os caras lideraram a plebe numa revolta contra os etruscos, recuperaram o controle da cidade, só que eles derrubaram a monarquia etrusca e implantaram um outro sistema político chamado república. A palavra república vem do latim também, res pública. Res é coisa em latim, então seria coisa do povo, tá? Que é um período longo, vai
desse golpe patrício em 509 a.C. até o ano 27 a.C. Então, um período de meio milênio aí. E aqui já não tem mais, daqui para frente já não tem mais problema de lenda, de informação controversa, é tudo muito bem documentado, dá para falar com certeza o que foi acontecendo nesse período da história romana. Tá? Agora, veja bem, república, para patrício, foram eles que implantaram, era um sistema que, na prática, deu para eles o controle completo sobre a cidade de Roma. Eu vou começar essa próxima tela analisando essa observação que eu coloquei aqui embaixo, observar a questão do centralismo de poder, porque, veja bem, essa questão do centralismo de poder, ela vai marcar toda a história da República, que dura 500 anos. Então, uma coisa que você tem que entender, os patrícios, eles morriam de medo de centralizar poder nas mãos de um cara só. E o próprio golpe do ano 509, que implantou a República, já é um indicador disso aí. Porque até aí você tinha uma monarquia em Roma. Mono, arquia, governo. Monarquia, governo de um. Os patrícios, veja bem, eles podiam ter derrubado o último rei etrusco e ter nomeado um deles como rei. Podiam ter feito isso. Sabe? Então, essa expulsão dos etruscos de Roma, ela não é só uma questão de xenofobia, sabe? De falar, pô, vamos livrar Roma do domínio estrangeiro. Porque se fosse só isso, eles teriam expulsado os etruscos da cidade e teriam colocado um deles, patrícios, no trono. Eles não fizeram isso. O que já é um indicador que eles não querem centralizar poder demais na mão de ninguém. Porque um rei, seja ele quem for, romano ou patrício, é um cara que tem muito poder. Você vê, os reis etruscos anteriores não deram dor de cabeça. O último deu. Então, o que eles devem ter pensado? Ainda que a gente bote um patrício no trono, um deles, no futuro, pode vir dar problema. Então, eles montaram um sistema, que é a República. Eu vou falar como é que funcionava agora. Você vai ver que eles procuraram não centralizar poder demais nas mãos de ninguém. Tanto que o órgão máximo da República Romana era uma assembleia de anciãos chamada Senado. Tá? A palavra também vem do latim, senex, que em latim é velho. Era uma assembleia de anciãos. Daí vem a palavra senilidade, por exemplo, para identificar a velhice. Era uma assembleia de anciãos. Só que era uma assembleia composta por 300 membros, eram 300 senadores, tá? Todos patrícios, olha o que eu escrevi aqui no fim, monopólio patrício, porque só eles podiam se candidatar ao Senado. O cara, para poder fazer parte do Senado, para poder se candidatar, ele tinha que pertencer às famílias mais tradicionais da cidade, as principais gens de Roma, que eram os proprietários de terra. Então, para você poder entrar no Senado, você tinha que ter terra, ou seja, só patrício vai ter acesso a esse órgão. Agora eram 300, cara, e lá dentro tudo era resolvido no voto. Dentro do Senado, todos eles são iguais, ninguém pode mais do que ninguém. Tá? O mandato de senador era vitalício, ou seja, uma vez eleito senador, o cara vai ser senador até morrer. Agora, entendam que a vitaliciedade do poder é uma coisa típica da monarquia. E eles estão numa república com mandato vitalício. É como se cada senador fosse uma espécie de rei, certo? Tanto que estrangeiro, quando ia para Roma, falava, pô, vocês são governados por uma assembleia de reis, porque todos eles têm mandato vitalício, como um rei. Mas repara que o poder fica diluído. Lá dentro do Senado, tudo é resolvido no voto, e vale sempre a vontade da maioria, ninguém centraliza poder. Agora, é o órgão principal de Roma, por quê? Primeiro, porque as leis romanas são controladas pelo Senado. Fundamentalmente, o Senado é um órgão legislativo, como eu escrevi aqui. Ele fazia as leis de Roma. Tinha duas outras assembleias lá, a Assembleia Curiata e a Assembleia Centuriata, mas essas assembleias também, as leis que elas faziam, tinham que passar pela mão do Senado. Então, vamos considerar, para simplificar, que o Senado faz as leis em Roma. Todas. Só que o Senado, ele também tinha funções executivas. Como o nome sugere, é executar. Então, tinha um poder executivo em Roma, tá? Mas algumas funções que deveriam ser do poder executivo eram feitas pelo Senado, como, por exemplo, as finanças. Quando eu falo finanças, estou me referindo ao dinheiro público, ao dinheiro do governo. Hoje, por exemplo, para tratar da economia brasileira, a República Brasileira, você tem um Ministério da Fazenda, que é um órgão do Poder Executivo. Em Roma, não. Quem cuidava das finanças era o Senado. Ou seja, todo o dinheiro público é administrado pelo Senado. É o Senado que define o valor dos impostos, é o Senado que define quem paga, quem não paga imposto, onde vai ser gasto esse dinheiro, de onde vai, para onde vem.
Enfim, o Senado controlava as finanças. Também controlava a política externa, a diplomacia. Ou seja, Roma era uma cidade-estado quando a República foi implantada. Repito que uma cidade-estado é uma cidade que, ao mesmo tempo, é um país. Então, qualquer relação de Roma com os outros reinos ou com as outras cidades era tratada sempre no Senado. Eles tinham o monopólio da diplomacia. Então, só o Senado podia declarar guerra, só o Senado podia firmar a paz, só o Senado podia fazer acordos internacionais, tratados comerciais. Quer dizer, qualquer relação de Roma com o resto do mundo era trabalhada pelos senadores. Então, o senador ele é, ao mesmo tempo, uma espécie de embaixador, de diplomata. Então, se tem que resolver um problema com alguma outra cidade, com algum outro reino, vai ao senador. Só que ele vai na condição de embaixador. Quer dizer, um órgão que controla as leis, as finanças e a política externa. Só por isso já daria para você falar que o Senado é o órgão máximo de Roma. Só que ainda tem o fato de que o Senado controla o exército. Primeiro porque, como o Senado controla a política externa, só ele pode declarar guerra ou firmar a paz, é o Senado que define quando é que o exército começa a trabalhar e quando é que ele para. E também porque o cara que controlava o exército em Roma era um cargo chamado de cônsul, que daqui a pouco eu vou falar mais. Esse cônsul, ele é subordinado ao Senado. Então, o Senado controla o cara que comanda o exército. Por tabela, quem controla o exército é o Senado. Então, pô, quando você lê no livro-texto que o Senado é o centro de gravidade do poder em Roma, dá para entender por quê, né? Ele controla as leis, controla o dinheiro público e controla a política externa e o exército. Agora, o Senado decide, ele tem funções executivas, mas ele não executa nada. Para executar as decisões do Senado, você tinha cargos na República que eram chamados de magistrado. Essa palavra magistrado, se você quiser, você anota aí, em algum canto, magistrado seria hoje o equivalente ao que a gente chama de ministro, tá? Magistratura seria o equivalente a ministério. São órgãos do Poder Executivo, como eu escrevi aqui. Então, para você ver se você está entendendo. Do mesmo jeito que hoje, para cada área do Poder Executivo, você tem um ministério específico. Você tem o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Fazenda, por exemplo. Não tem? Em Roma, você teria uma magistratura. Para cada ministério, você não tem um ministro, você não tem um ministro da Fazenda, um ministro da Educação, um ministro da Saúde, um ministro da Agricultura. Em Roma, você teria um magistrado. Então, cuidado com essa palavra. Magistrado em Roma não tem nada a ver com justiça, um juiz, que nem hoje. Ah, o Sérgio Moro é um magistrado. Em Roma não tinha nada a ver com isso. O magistrado em Roma é como se fosse um ministro. Tá? Então, hoje você tem um ministro da Fazenda, em Roma você tinha um magistrado para cuidar da Fazenda. Hoje você tem um ministro da Saúde, em Roma você tinha um magistrado para cuidar da saúde. Agora, cada um desses magistrados tem um nome específico, aí tem que decorar, não adianta. Você tem o pretor, por exemplo, que era o magistrado responsável pela justiça em Roma. Então, o pretor seria uma espécie de ministro da justiça. A pausa, isso tudo que eu estou falando está no livro-texto, tá? Você tem o questor, que é o magistrado responsável pelas finanças em Roma. Então, o questor seria uma espécie de ministro das finanças. Aí você está pensando, peraí, pô, você falou que quem controla as finanças é o Senado? Mas veja bem, o Senado decide, mas não executa. Então, vamos dizer que o Senado, um questor, que é um magistrado responsável pelas finanças, ele não tem poder para decretar um imposto em Roma, para aumentar um imposto, por exemplo. Quem que pode fazer isso em Roma? Só o Senado. Só que o Senado, ele decreta o imposto, mas não é ele que vai fazer cobrar. Então, funcionava assim, os senadores resolvem criar um imposto, eles avisam o questor, que é o magistrado responsável pelas finanças. Aí o questor que se vire para regulamentar esse imposto, cobrar, arrecadar. Quer dizer, são órgãos executivos, tá? Então, para cada área do Poder Executivo, você tem um magistrado específico. Tá? É decoreba, não tem jeito. É o pretor, o edil, o questor, o pontífice. Para cada magistratura, você tem um magistrado específico. O principal era o cônsul. O cônsul, em Roma, seria o chefe de todos os outros magistrados, seria o ministro maior de Roma, seria uma espécie de primeiro-ministro. Ele está acima dos demais. Tá? Esse cônsul, ele é considerado o magistrado mais poderoso, daí eu estou pedindo para destacar, porque primeiro ele controla o exército, como eu falei. Ele é o comandante supremo do exército. E ele está acima dos outros magistrados. Quer dizer, o cônsul, ele pode mandar no pretor, no questor, no edil, e vai por aí afora. Daí ele ser considerado o principal. Só que você repara que eu coloquei entre parênteses, no plural.
cônsules. O consulado, que é uma espécie de ministério, ele já desde o começo da República, quando Roma era só uma cidade-estado, os patrícios já resolveram que seriam 2 cônsules e não um só. Porque centralismo de poder. O cônsul comanda o exército. O que os patrícios imaginaram? Se botar o exército inteiro na mão de um único cônsul, esse cara controlando o exército vai ser muito poderoso. Poderia até fechar o Senado, pela força. Vocês concordam? Então, os patrícios no Senado já resolveram, desde o começo, que seriam 2 cônsules, cada um controlando metade do exército. Porque aí, o comando militar ficando dividido, esses 2 cônsules, eles se anulavam. Então, vamos dizer que se um dos 2 cônsules tentar dar um golpe de Estado para ficar sozinho no poder, para centralizar o poder nas próprias mãos, ele não consegue. Por quê? Porque tem o outro cônsul que está com a outra metade do exército na mão dele, e que não vai querer, evidentemente, ser vítima de um golpe, vai reagir. E como o outro tem metade do exército na mão dele, o pau ia comer. Tá? Então, repito, essa questão do centralismo do poder, ela marca toda a história da República Romana. Eles se esforçaram para criar um sistema político que não centralizasse poder demais na mão de uma pessoa só. Eu falei 2 cônsules, porque Roma era só uma cidade-estado quando a República foi proclamada. Mas na medida em que o território sob domínio romano foi aumentando, o Senado foi aumentando também o número de cônsules, tá? No auge da expansão romana, para você ter uma ideia, Roma chegou a ter mais de 30 cônsules. Quer dizer, eles pulverizaram a chefia do exército numa porrada de comandantes, que é para não centralizar poder demais na mão de um cara só. Tá? Isso você tenha sempre em mente. Pelo menos nesse período da história romana, república, os patrícios morriam de medo de centralizar poder demais na mão de um cara só, certo? Agora, com a implantação da república, o mapa de novo, tá? Roma era só uma cidade-estado, tá aqui, só que os patrícios com a república, eles montaram um sistema que deu para eles o controle completo sobre a cidade. E eles, patrícios, sabem que um monte de privilégio que eles tinham, prestígio, poder e riqueza, vinha de ter terra. Então, assim que eles implantaram a República, que é um sistema que deu para eles o controle completo sobre a cidade, eles vão querer ter mais terra, porque mais terra para eles significa mais poder, mais prestígio e mais riqueza. E vão acabar desenvolvendo um processo expansionista que, num primeiro momento, ocorreu dentro da Itália. Essa expansão itálica, que eu coloquei como título do slide, vai acabar dando para Roma o controle sobre a Itália, bem dizer, inteira. Até a implantação da República, Roma era só uma cidade-estado, repito. Como a República, ela começou um processo de expansão que simplesmente não parou mais durante séculos, mas querendo terra. Porque a expansão para patrício era altamente interessante, pô. Tá? Os caras, eles, controlando o Senado, eles é que declaravam a guerra, como eu falei. E guerra é um jeito legal de pegar terra. Vocês concordam? Para Roma. Então, o que acontecia? Desde o começo da República, que os caras já começaram a declarar uma guerra atrás da outra contra os vizinhos. E os patrícios, eles tinham também uma vantagem, isso é um conceito interessante também. Peraí, deixa eu explicar um negócio aqui. Interrompendo um pouco essa apresentação. Que uma outra, além de pegar a terra, tinha uma outra coisa que tornava a guerra interessante pra caramba em Roma, para os patrícios, é que em Roma tinha um esquema de serviço militar obrigatório, tá? E nem, por exemplo, tem hoje no Brasil. Nós temos também serviço militar obrigatório aqui. Mas há uma diferença brutal entre o sistema de serviço militar obrigatório que eles tinham na Roma antiga e o que a gente tem hoje. E eu vou explicar para vocês como é, para você entender que para patrício realmente a guerra é um troço interessante. Porque tinha um esquema de serviço militar obrigatório para plebeu, tá? Para patrício não era obrigatório. Patrício vai se quiser. A maioria ia porque dava status, mas era, vamos dizer, voluntário. Patrício vai pagar se quiser. Para plebeu não, era obrigatório. Só que o serviço militar obrigatório romano era extremamente diferente do que a gente tem hoje. Para começar, que se o cara fosse o plebeu, né, fosse convocado para o serviço militar e não comparecesse, a pena era de morte. Hoje não chega a tanto. Tá? Se você for convocado para o serviço militar, que é o tiro de guerra, e você não for, você vai ser punido. Você não vai poder cursar uma universidade pública, você não vai poder votar, você não vai poder tirar passaporte. Quer dizer, ele vai te punir de alguma forma, não vai te matar. Em Roma, não, matava. Tá? Primeira diferença.
Outra é que o tempo de serviço militar em Roma não era pré-determinado. Não tinha uma hora, sabe, fixa para o cara começar e acabar. O tempo de serviço militar em Roma era contado por guerras. O plebeu tinha que participar de 3 guerras para ser vereador de serviço militar. O que torna o período de serviço militar imprevisível. Quer dizer, tanto pode durar 3 anos, como pode durar 15. Depende da duração de cada guerra e do intervalo de tempo entre uma guerra e outra. Então, vamos dizer, o plebeu está com 40 anos de idade, participou de 2 guerras na vida. Ele está livre do serviço militar? Não. Se estourar uma terceira guerra, o governo convocar, o Senado, ele tem que ir, senão ele morre. Outra diferença fundamental: o plebeu, quando ia prestar o serviço militar, ele tinha que se equipar por conta própria. O governo não dava nada para ele. Hoje, se você for prestar o serviço militar, pô, o governo te dá arma, munição. Em Roma, não. O Senado convocava o plebeu para guerra e ele tinha que se virar e arrumar escudo, espada, armadura, capacete. Ele tinha que se desdobrar para arrumar equipamento militar. Agora, vocês pensam, você concorda que esse tipo de serviço militar obrigatório em Roma tornava a guerra altamente interessante para os patrícios? Porque raciocina comigo, quem declara guerra em Roma? Só o Senado, que controla a política externa e o exército, que é composto só por patrícios. Então, patrício declara guerra. Agora, quem que vai para a guerra? É o plebeu. Quem que arca com as despesas de guerra? É o plebeu, porque ele tem que se equipar por conta própria. E o que uma guerra trouxer de lucro pertence a Roma, pertence ao governo, que é controlado pelo Senado, que é monopólio de patrício. É um puta do negócio, concorda? Vamos dizer que eu sou um patrício em Roma. Para mim, guerra é interessante. Eu declaro guerra, plebeu vai, plebeu gasta, e eu ganho. Vai ser uma guerra atrás da outra. Vocês entenderam? O que acaba dando início a um processo expansionista romano que durou séculos. Tá? Só que aí, vou interromper a apresentação por aqui, porque tem mais slide para mostrar, mas não vai dar tempo. Para variar, enrolei. Mas, enfim, como falta pouco tempo para terminar a aula, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Eu vou voltar nesse assunto, sei lá quando vai ser a próxima aula, vou falar o que foi acontecendo em Roma de importante durante essa primeira etapa, que é a expansão itálica. Esse material, os slides, inclusive, eu vou deixar disponibilizado. A aula vai ficar gravada, tá? Mas se por acaso tiver dificuldade de acesso, eu vou montar esse material, mando ou na plataforma do Plural, ou pelo WhatsApp, ou pelo ClassUp, sei lá. Mas eu monto esse material, disponibilizo para vocês, os slides e tudo. Só que, evidentemente, depois que eu concluir esse assunto, que não adianta nada passar o slide e não ter o ponto aqui explicando, certo? Então, deixa eu ver. O exército era muito forte, seria o próximo conteúdo. Uma das consequências dessa expansão romana foi aperfeiçoar o exército, tá? O exército romano acabou sendo o mais poderoso do mundo. Deixa eu ver se dá tempo de falar aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu tenho também, né? Que ele realmente se aperfeiçoou em tudo, tá? Meu computador não tem memória, tá? Ele tem uma vaga lembrança. Mas você veja bem o seguinte: essas armas foram inovadoras, o tipo de escudo, o tipo de lança, que eles chamavam de pilo, a espada, a formação militar, a blindagem, que eles chamavam de tartaruga, a armadura, várias máquinas de guerra que os caras inventaram, a balista, a catapulta, o onagro, sabe? Mas isso aí depois eu entro em detalhe quando estiver explicando, porque é uma das consequências da expansão itálica romana, tá? Próxima aula, presencial ou virtual, o assunto vai ser esse. O que mais? Se a pessoa tiver 50 anos, ela vai pagar? Vai. É o que eu falei. O cara tem que participar de 3 guerras. Está com 60 anos, participou de 2 guerras, se é plebeu, tem que ir de novo. Tá? Senão, morre. Não interessa a idade do cara, que é outro problema. Hoje você tem uma época fixa. Todo brasileiro, no ano em que ele completa 18 anos, ele tem que prestar o serviço militar. Em Roma pode ser qualquer hora, com 15, com 20 ou com 50 anos de idade. Outra pergunta: quando vem Júlio César? Demora. É no final da República, já prestes a virar império, que é o terceiro e último período da história romana. Então, dava umas 2 ou 3 aulas até chegar nesse caboclo aí.
Tá? Mais alguma dúvida aí, gente? Alguém perguntou antes aqui, eu não vi, deixa eu ver. Se ninguém tem mais nada a perguntar, eu vou encerrar. Pode ser? Pode ser então. Beleza? Voltei. Deixa eu ver que tem mais coisa que puseram aqui. Bom, não tinha idade mínima, acabei de falar. Qualquer época é época. Já tinham desenvolvido agricultura e pecuária antes até da implantação da República. O que eles vão fazer com a República é conquistar mais terra, justamente para usar para agricultura e para pecuária. Tá? Vou falar dos efeitos disso também. Ô, Pupo, teve alguma época que os plebeus não se ferraram? Várias. É uma das coisas. Eles começam a achar ruim esse negócio de serviço militar obrigatório. Pelo ponto de vista de um plebeu, imagina. O nego declara guerra, eu vou, eu gasto e não ganho porra nenhuma. Meio chato. Durante a expansão, eles vão fazer revoltas contra os patrícios para mudar essa realidade. E vão conseguir. Mas também é o que eu ia falar em seguida. Tá? Tanto a questão do exército quanto a situação da plebe é coisa que eu vou analisar na próxima aula. De patrício, acho que vocês entenderam, né? Por que Roma começa a expansão? Porque para eles é realmente muito interessante. Tá? Por hoje, a situação dos patrícios basta que vocês saibam. Como é que fica a plebe e o exército é coisa para a próxima aula. Ô, Popo, então eles eram uma cidade-estado e foram expandindo com o exército descomunalmente, não é? Como assim, comunalmente? Tipo, sem tamanho, foram expandindo muito. Sim, muito. Eles vão conquistar o Mediterrâneo inteiro, cara. Mas se ele era uma cidade-estado pequena, como é que eles já tinham um exército tão grande para dominar tudo isso? Em parte é por causa da experiência militar. E conquistando mais território, só para adiantar, eles pegavam escravo, prisioneiro de guerra, que eles põem para trabalhar, e aí ele mesmo, romano, não precisava trabalhar. Ele ia para a guerra, direto. Vivia disso. Vai ver um romano trabalhando no pesado. É só escravo, que era prisioneiro de guerra. Só quanto mais escravo entra em Roma, mais os caras são liberados para a guerra. E começa a recrutar cara nos territórios conquistados também, o que vai aumentar o exército romano para caramba. O exército romano chegou a ter mais de 2 milhões. A cidade de Roma tinha 300 mil habitantes. E aquelas duas regiões que nós vimos no começo da aula, que estava cercando a Itália, elas foram dominadas também? Acabam sendo dominadas, inclusive os etruscos. Roma acaba dominando os seus antigos dominadores, como se fosse um revide, uma vingança. Roma ficou tão poderosa que acabou englobando os próprios etruscos, tanto quanto os gregos, Cartago, até Gaulês, que aí vai entrar o Júlio César. Ele próprio, Júlio César, foi responsável pela conquista dos gauleses. Mas depois do que eu estou falando aqui, 300 anos depois. Certinho, minha gente? Certinho. Bom almoço aí, Pupo. Eu vou encerrar a gravação. Falou. Tá bom? Interrompendo. Falou, meu povo. Até a próxima, gente. Presencial. Igualmente, até lá. Vida longa e próspera. Falou? Falou. Falou. Falou, Pupo.